Boa tarde para você. Meu nome é João Vianney, eu sou um dos consultores da Roper e hoje aqui eu sou um anfitrião de três pessoas, assim, top 5, completamente top 5 na IAD Brasil, na IAD Portugal, na IAD Mundial. Quem são os convidados de hoje aqui? Pela presidência feminina, Ilka Serra, pró-reitora da Universidade Estadual do Maranhão, pioneiríssima da IAD na região norte, e ela tem uma responsabilidade enorme hoje aqui, que é de representar aquele grupo de pessoas super queridas que revolucionou a educação do Maranhão, turbinando a qualificação de docentes em todo o estado pela EAD. Que mentira que eu falei, Ilka. Boa tarde, Vianney. Uma alegria mesmo estar aqui. E nós temos uma trilha aí já caminhada a tempo no Maranhão e a gente quer apresentar um pouco dessa história. E muitas pessoas vão estar aqui conosco do Maranhão, vão poder também confirmar. Eu fiz uma boa divulgação para que as pessoas possam realmente ver o potencial que nós temos nessa modalidade de educação que tem mudado a vida e transformado a vida de muitas pessoas. Você é tão modesta que você não falou de você. Você falou das pessoas e falou do seu trabalho. 30 segundos, se auto-apresenta. Pronto, vamos lá. Então, eu sou professora da Universidade Estadual do Maranhão, né? Tenho trabalhado com educação à distância há mais de 15 anos. Fui coordenadora de curso, depois gerenciei durante 10 anos o nosso núcleo de educação à distância aqui na Universidade Estadual do Maranhão e hoje, atualmente estou como pró-reitora de extensão e assuntos estudantis da universidade, mas ainda pesquisando, né, em dois programas, um de mestrado e um de doutorado, sobre gestão em AD, sobre as políticas públicas para a educação à distância e também sobre o mundo das tecnologias digitais na educação. Trabalhar muito embeleza as pessoas, concorda, João Matar? Né? Muito, muito. Ó, trabalhar muito embeleza as pessoas, muito legal. E o João Matar deve estar trabalhando pouco, que nem eu, porque são dois feios aqui, né, presidente dessa princesa maravilhosa que é a Ilka. O João Matar, tá, é nosso colega de estrada na IAD durante muitos anos. Foi a pessoa que trouxe o Second Life para o Brasil, que trouxe a discussão digital para o Brasil, grande performance em universidades em São Paulo, criou uma editora de ponta muito bacana e acabou sendo convidado pela comunidade IAD para ser o nosso presidente da ABED. Que mentira que eu contei sobre você, João. Não, não contou mentira nenhuma, mas eu costumo dizer que em algum momento, aí, há uns 20 anos, 20 e poucos anos, eu fui picado pela essa abelha da educação à distância Ah, e eu estava achando que eu ia mudar de ares justamente quando eu assumi a presidência da ABED e agora é uma imersão total. Eu sou presidente, eu sou professor na PUC, também de São Paulo, onde eu oriento mestrado e doutorado nessa área de educação à distância e uso de tecnologias em educação. Mas esse trabalho realmente da presidência da ABED me tomou aí muito mais tempo do que eu imaginava e virou uma imersão, né? Então, eu cheguei de Brasília hoje de manhã para o nosso encontro aqui, mas tem sido muito prazeroso e vamos poder compartilhar um pouquinho disso aqui hoje na conversa, né? muito bacana. E nós temos um terceiro convidado, que é o professor Antônio Moreira Teixeira. E em Portugal eles falam o nome completo, gente, tá? É Antônio Moreira Teixeira. O professor Antônio Moreira Teixeira é um luminar da educação mundial. Ele coordena um programa de pós-graduação, um mestrado na Universidade Aberta de Portugal, que ele trabalha a pedagogia do e-learning. Ele está na fronteira da fronteira. E ele tem para a gente a informação completa de como que Portugal está providenciando a substituição de professores da educação básica que estão se aposentando e eles estão utilizando uma aceleração por educação à distância. E é muito bacana essa discussão, porque a comunidade europeia está com essa premissa, está com essa prática, e o professor Antônio é uma liderança mundial nesse segmento para compartilhar com a gente. Ele acabou de avisar para a gente que no caminho da casa dele teve um acidente de trânsito, ele está preso no acidente, está se liberando, ele vai entrar com a gente entre 15 e 20 minutos, ele vai acabar chegando e vai entrar com a gente aqui. Então, a gente vai combinar o seguinte, a gente vai começar a apresentação pela professora Ilka, que ela vai dar o case top do Maranhão, enquanto o professor Antônio está no caminho para poder chegar. Combinado? Pode ser assim, João? Pode ser assim, Ilka? Pode, Pode? pode ser. Eu queria só complementar, claro que o Antônio vai estar aqui Tá. com a gente, mas a ABED tem um acordo de parceria com a Universidade Aberta, né? E vem trabalhando há muito tempo, já junto, não só ele, mas vários outros professores, né? Nós temos o outro Antônio, que é, inclusive, o membro do conselho,
Mas o Antônio Teixeira, que vai estar com a gente, eu me reuni com ele no final do ano passado, quando eu estava lá, e nós traçamos um planejamento aí de parceria. Uma das atividades das parcerias era isso, era ele participar de atividades aqui para poder contribuir com a experiência que ele já tem lá, né, na Universidade Aberta, contribuir com a gente aqui. Então, estamos colocando em prática aí a parceria com ele. Excelente, parabéns para toda a diretoria da BED, então, aqui representada pelo João Matar. Eu só vou mostrar aqui a agenda da Roper e a Ilka, em seguida, já vai participar conosco, então, aqui. Tá? Deixa eu compartilhar aqui, participando aqui. Essa série de webinars da Roper só é possível porque nós temos o patrocínio de algumas empresas que nos apoiam. A Liceu é a ferramenta da técnica para a educação digital. Ela faz desde a prospecção, enturmação, alocação de professores, até o diploma digital, ela leva a vida acadêmica e você pode utilizar o Liceu na sua organização. Entra no chat que tem o contato do responsável pela Liceu, Fábio Serf vai falar com você, ele vai tirar 20 minutinhos para conversar com você. Você também pode turbinar os seus ingressos e aumentar a sua permanência com as estratégias e ferramentas da CRM Educacional. É muito bacana porque eles estão em 250 operações no Brasil, indo para o exterior, e eles conseguem fazer o monitoramento do intake no ensino superior, pela Wake Me Pro, do intake na educação básica, pelo Wake Me On, e a manutenção dos alunos pelo Guide Me Pro. Entra no chat aqui, tem o contato do Augusto aqui para você falar com ele e agendar 20 minutinhos para colocar o CRM educacional na sua instituição. A princípio, é uma fintech, patrocinadora também do nosso programa aqui, e ela trabalha com receita garantida, inadimplência zero e otimização da sua gestão, porque muita universidade faz recebimento de garantias, mas não corrige a operação, não adianta. A princípio, atua nas duas pontas, no recebível e na estruturação da sua operação para ela ficar estável. E agora nós temos também aqui o apoio da D2L. Finalmente a D2L está conosco aqui, tá? Trazendo para o Brasil, eles acabaram de ganhar um prêmio muito bacana, eles acabaram de ganhar o prêmio de melhor ferramenta de e-learning globalmente para o ensino superior. Isso é muito bacana. Eles estão no Brasil já em várias operações, agora são nossos patrocinadores, e o D2L Brightspace foi que ele ganhou, não é, esse grande acordo que foi o G2 em gestão de aprendizagem, como a ferramenta prêmio mundial nessa categoria, o maior score entre todas as ferramentas de e-learning. E eles são nossos patrocinadores para você aumentar a sua performance, melhorar a sua criatividade, fazer experiências inesquecíveis. O contato do Peterson e da Luciana estão aqui colocados no chat para você agendar uma sessão sobre o D2L na atual interface que eles estão utilizando e o grau de inteligência já embarcado. Muito bacana, faz contato com eles para você utilizar. A Roper tem um programa muito bacana de networking. A gente vai ter agora, em 18 de outubro, um encontro em São Paulo de Roper Connect. E o Paulo Press vai dar o cenário geral do que está acontecendo em ensino superior. Semana que vem, nós vamos ter um tira-dúvidas aqui no webinar. Com quem? Com o Luiz Cury. O Luiz Cury, presidente do CNE, carrega sobre os ombros a responsabilidade da resolução das licenciaturas. E ele vai tirar as suas dúvidas, todas as suas dúvidas, semana que vem, quarta-feira, às 3 da tarde. Você já vai poder mandar a sua dúvida hoje para a Roper. Dúvida de regulatório, a Nilbe vai sistematizar. Dúvida de operação EAD, a Jucimara vai sistematizar. E vão fazer as perguntas todas para o Luiz Cury na quarta-feira da semana que vem. Na semana seguinte, dúvidas sobre os cursos de medicina via judicial. Em que pé que está, em que pé que parou, quem não pode vaga, não pode vaga, tem leito, não tem leito, projeto pedagógico. 3 cabeças premiadas vão trabalhar com você. O Ildenilson Ciorini, como especialista acadêmico Roper, o Paulo Gavanini, consultor Roper, especialista em medicina, e o Felipe Piazzi, consultor Roper, advogado educacional. Então, coloca na agenda aí, semana que vem, tira dúvidas com o Luiz Cury. E na outra semana, tira dúvidas, medicina judicial. Ilka, querida, agora eu queria fazer um tira dúvidas contigo, pode ser? Vamos lá, sim. Tira minhas dúvidas sobre esse grande case de sucesso que é a formação de professores por EAD no estado do Maranhão. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Maranhão, né? Nessa história toda que envolve o Brasil, né? Considerando o Maranhão um estado, o segundo maior estado em extensão territorial do país, penso que a EAD não seria imprescindível para o estado do Maranhão. E foi assim que a gente começou, Vianney.
eu trouxe um pouquinho para mostrar, né, a trilha do que foi essa estada do Maranhão e essa ideia da EAD no Maranhão, ela se confunde com a EAD na própria UEMA. A UEMA foi uma das pioneiras no Brasil a fazer educação à distância, e na região norte-nordeste também, né, teve o seu pioneirismo. E é nessa perspectiva que eu trouxe para mostrar para vocês um pouquinho dessa trilha, só para mostrar o quanto nós avançamos e o quanto nós precisamos avançar. E nós realmente não podemos pensar em retrocessos na educação à distância, porque tem um Estado enorme, tem um país enorme, tem inúmeros professores precisando ter acesso à educação. E eu tenho falado em todos os lugares que eu vou defender a EAD, que a EAD, se você pensa em democracia, é a modalidade de educação mais democrática do país. Poderíamos até estudar a Constituição democrática a partir da EAD, porque é ela que democratizou, foi ela que diminuiu em muito os nossos déficits educacionais que ainda temos no Maranhão. E esse diálogo, então, é muito importante, essas reflexões que nós vamos ter hoje à tarde, que a gente vai continuar tendo e que a gente precisa ter como pesquisadores. Aqui eu imagino que temos professores, temos gestores, precisamos fomentar essa discussão. E parabenizo a Hope por trazer uma discussão tão importante com pessoas como, né, João Matá, professor Antônio Teixeira, né, que tem a vivência lá de Portugal, mas também o João, que traz aí uma grande expertise na área e pode mostrar, né, em nível político, como a EAD ela é imprescindível para o nosso país. Então, pensando na UEMA, né, que se confunde nessa história aí do Brasil como um todo na educação à distância, nós sempre trabalhamos nessa perspectiva de uma educação à distância de qualidade. Nós somos uma universidade relativamente nova, né? Temos 45 anos, desses 45 anos, estamos 25 anos fazendo EAD, então, um pouco mais da metade da idade da UEMA, nós já fazíamos EAD, e a EAD ela veio com esse propósito muito importante para o estado do Maranhão, e quando eu falei o Maranhão como o estado do Nordeste, o segundo estado maior em extensão territorial do Nordeste, eu estou falando desse estado, que eu tenho uma diversidade enorme, tanto é que muitas pessoas confundem e acham que o Maranhão está no norte. Nós somos meio norte, nós temos uma diversidade tão grande culturalmente, ambientalmente, territorialmente, e também na própria perspectiva de atender às demandas do norte. Esse mapa mostra exatamente onde nós estamos hoje, Vianney, no estado do Maranhão, com polos de educação à distância e também com alguns Eu outros falei programas. caramba aqui, eu estava com o microfone fechado. Eu amei de paixão, sabe por quê? Eu fui lá muito no início, Ilka. Então, Sabia? você deve ter vindo aqui, eu vou mostrar um pouquinho da trilha, você vai se encontrar ali Nossa, naquela trilha, que lindo! onde nós começamos, né? Hoje nós somos 52 polos de apoio presencial, polos esses que são polos também da Universidade Aberta do Brasil, mas também polos da própria UEMA, nós somos uma universidade multicamp, nós temos 20 campi, e para além dos campi da UEMA e dos polos UAB, nós também temos polos em alguns municípios que são demandados pelas próprias prefeituras para atender demandas locais, para a formação de professores por meio da educação à distância. Então, esse é o mundo Maranhão que a UEMA, desde o início, ou seja, há 25 anos, tem trabalhado no contexto da formação de professores qualificados. Importante dizer isso, porque por muitas vezes nós ouvimos a EAD como uma EAD desqualificada, uma EAD periférica. Eu estou falando de uma universidade que é uma universidade pública, uma universidade que tem como missão muito próximo da realidade do próprio Estado, que ainda tem déficits educacionais muito feios, e que nós temos como EMA essa missão de melhorar esses déficits, seja do IDEP, das escolas, seja da própria formação desses professores qualificados, e atende hoje, é o mapa atual de onde nós estamos com a educação à distância, na graduação, na pós-graduação, lato sensu,
Em cursos técnicos, nós temos a oferta de cursos técnicos também à distância, no que pese nós não sermos uma universidade que tenha escolas técnicas e que tenha formação, né, técnica, mas nós fomos convidados à época pelo MEC para fazer parte de uma grande rede que se instituiu no Brasil, que foi a Rede ETEC Brasil. Então, nós entramos com a formação técnica também EAD e hoje também cursos FIX de formação continuada. Essa trajetória ela começa em 98, né? Foram os primeiros estudos que tivemos para a implantação da EAD no Brasil. Vou passar muito rapidamente, depois, Vianney, você vê onde que você se encontra aí. Mas esses primeiros estudos foi exatamente para a implantação do Magistério 2001. Não sei se muitos aqui vão lembrar, mas foi um programa do MEC para a formação daqueles professores leigos. E nós não tínhamos como atender, essa demanda veio para a Universidade Estadual do Maranhão e nós não tínhamos como atender a todo o estado do Maranhão, fazendo formação desses professores leigos, se fosse presencialmente. Imagina isso, né, há quase 25 anos atrás, mais de 25 anos atrás. Então, nessa perspectiva, começamos a implantar nosso núcleo de educação à distância com uma licenciatura plena em magistério das séries iniciais, ensino fundamental, em 2000. Ainda não existia o registro ou credenciamento da EAD no Estado, mas a UEMA estava lá. E, logicamente, que eu preciso dizer que lá atrás, quando começou, nós não tínhamos todo o aparato e recurso tecnológico que nós temos hoje para fazer uma EAD muito mais qualificada, muito mais próxima da realidade de uma educação contemporânea, né, se utilizando de todos os recursos tecnológicos. E foi assim, né, que em 2002 nós tivemos o nosso credenciamento do MEC, sendo a 8ª universidade no Brasil a se credenciar para a oferta de cursos à distância, né, no Brasil, sendo aí, acho que a 3ª no Nordeste, acho que ficamos atrás um pouco do Ceará e de Pernambuco, e depois vieram todas as outras. Mas esse início foi exatamente em 2002, né, com esse credenciamento. Antes disso, já ofertávamos cursos à distância. A expansão, então, se deu em 2004, com vários cursos e uma perspectiva já diferenciada de trabalhar os fascículos na EAD, né, era o recurso que nós tínhamos à época. Em 2005, avançamos para o ensino telepresencial, com gravação de videoaulas, e esse avanço se deu, né, durante todo esse tempo. 2006, então, entramos definitivamente num outro programa importante da CAP, do MEC a princípio, mas depois foi para a CAPES, que foi a Universidade Aberta do Brasil, com oferta de diversos cursos das licenciaturas. Em 2008, nós tivemos uma grande sacada na UEMA, que foi transformar o nosso núcleo EAD, né, que era um núcleo que atendia a educação à distância somente, em um núcleo hoje que atendia a toda a universidade com recursos tecnológicos. Então, surge aí o EMANET em 2008. De lá para cá, tivemos o crescimento de outros cursos, agora não só com financiamento da CAPES, mas também com financiamento da própria Universidade Estadual do Maranhão, por meio do governo do Estado. Então, o governo entendeu, e eu acho que foi aí a grande sacada da institucionalização da EAD no Maranhão, por meio da UEMA, foi quando o Estado percebeu, bem, se eu tenho uma modalidade que eu consigo formar os professores, né, de forma qualificada, uma universidade que pudesse democratizar esse acesso ao ensino superior, então o Estado começou a investir na UEMA por meio, né, do EMANET, com a oferta desses cursos. Em 2012, começamos a oferta dos cursos técnicos, foram 6.000 vagas de cursos técnicos ofertados em 12 cursos. O Maranhão nunca tinha tido uma oferta tão grande de cursos técnicos à distância, então nós crescemos também por uma outra demanda, que era a própria demanda do Estado. Só para você ter uma ideia, Vianney, nesse primeiro vestibular nós tivemos quase 35.000 alunos que estavam saindo do ensino médio e que queriam ter uma formação técnica. Muitos desses alunos hoje estão empregados nas empresas, nas grandes, no mercado em geral do Estado do Maranhão, mas até fora do Estado também. Temos relatos de nossos egressos muito importantes. E aí fomos crescendo, então, com outras áreas, que foi o lançamento da revista, já para dar um patamar diferenciado dessa EAD, agora com um propósito da pós-graduação, incentivando a pesquisa, incentivando a pós-graduação. Em 2014, lançamos, então, a nossa plataforma de cursos abertos da universidade, hoje com quase 1 milhão
de usuários nessa plataforma hoje com investimento da CAPES, para oferta de cursos de formação continuada para professores, e nessa trilha nós fomos crescendo, implantando também novos cursos de licenciatura, mas também cursos de tecnólogos, que também era uma demanda do Estado. Em 2017, realizamos um grande evento promovido pela Bruem, pelo Estado do Maranhão e pelas universidades todas do Estado do Maranhão, onde a gente pôde mostrar o grande potencial da UEMA, ofertando cursos e trabalhando com a perspectiva da inovação por meio das tecnologias. Não pensando mais numa EAD, que é uma EAD que está afastada da qualidade de um curso presencial, mas uma EAD que investe também em inovação. E, diante disso, né, pensamos nesse grande contexto de fazer uma educação qualificada, uma infraestrutura de polo que pudesse dar suporte, e aqui eu já quero falar rapidamente dos nossos apoiadores nos municípios, os polos aqui, acho que tem vários coordenadores de polos aqui do Estado do Maranhão que eu convidei para estar conosco, são polos que investiram maciçamente na estrutura de um polo que pudesse dar suporte para uma educação que pudesse ter ensino, pesquisa e extensão. Hoje os nossos alunos têm todo esse suporte por meio dessa infraestrutura de polo, todo o conteúdo e a expertise que é gerada por meio desse conteúdo se dá por meio dos nossos parceiros. Nós temos parcerias, por exemplo, com a Universidade Aberta de Portugal, com outras universidades também no Brasil, trabalhando em rede para a produção desse material, mas principalmente com a expertise dos nossos professores da universidade. E toda essa interface tecnológica pensada pelo nosso núcleo de tecnologias para a educação, que agora não é mais um núcleo apenas, e eu acho que essa perspectiva futura de se pensar EAD, com essa interface tecnológica que possa dar suporte de qualidade para os nossos cursos à distância. Então, o Emanet é que faz essa interface tecnológica. Bem, já caminhando, só para mostrar para vocês, né, nessa trilha conseguimos avançar em muito nessa formação, tanto inicial de professores, mas também na formação continuada. Hoje nós temos uma plataforma de cursos abertos, que foi a primeira plataforma de cursos abertas do Nordeste. Hoje nós temos mais de 1 milhão de inscritos nessa plataforma. Temos pessoas inscritas de todo o estado do Maranhão, de todos os estados do Brasil, e 100 países que acessam a nossa plataforma. Acreditamos até que são pessoas, né, de língua portuguesa, considerando que a maioria dos nossos cursos estão somente em língua portuguesa. Nesse sentido, a gente avança, né, nesse contexto da EAD, fazendo com que o Maranhão hoje tenha mais de 70% dos seus professores, desde o início da sua formação, lá em 2000, 2001, formados pela UEMA. Então, dizer que a EAD, né, é uma EAD que precisa ser reformulada para ter parte presencial, para que isso seja a qualificação dos nossos professores, não é bem uma realidade, uma verdade que nós aqui no Maranhão vivemos. Hoje nós chegamos, né, para todos que estão nos ouvindo, em vários municípios maranhenses, nós temos secretários de educação, nós temos prefeitos, nós temos políticos parlamentares de diversas ordens, nós temos professores, nós temos pesquisadores formados na UEMA por meio da educação à distância. Mostra uma realidade do que nós tínhamos. Alguém pode perguntar, mas por que o Maranhão ainda tem déficits educacionais muito grandes? Porque não é só o acesso que vai resolver esse problema. Nós vamos discutir sobre isso. Nós precisamos de uma política que possa dar sustento a esse professor após a sua formação. O que eu estou dizendo aqui é que a EAD, no estado do Maranhão, por meio da UEMA, ela deu possibilidade, ela democratizou esse acesso ao ensino superior, permitindo que nós tenhamos hoje um quadro de professores qualificados e um quadro de professores que atendam a demanda expressivas do nosso estado, que nós tínhamos antes, por exemplo, um problema seríssimo, que era professores com desvio de função. Isso ainda acontece, mas em muito menos proporção do que acontecia anteriormente. Então, essa foi mais ou menos essa história, Vianney, que eu quis trazer para nós debatermos aqui, conversarmos um pouco,
mostra um pouco somente, existem muitas outras ações que nós desenvolvemos. Chegamos hoje a atender grupos fortíssimos em municípios com quilombolas, com indígenas, com grupos que não teriam acesso à educação superior se não fosse por meio da educação à distância. Esse não é um relato meu, esse é um relato que eu ouço em várias colações de grau. Nós temos um público enorme hoje atendido pela educação à distância, que são pessoas com deficiência. Isso para a gente é um grande baluarte, porque nós também estamos atendendo pessoas que, de outra forma, não estariam no ensino superior. Nós temos relatos belíssimos de pessoas que hoje são professores, pessoas que tinham algum tipo de deficiência e que não tinham nenhuma perspectiva de vida e que hoje são professores nos seus municípios, mesmo com a sua deficiência, mas conseguem contribuir para o desenvolvimento social desse município. Então, é nesse sentido que eu queria trazer um pouco dessa realidade. Logicamente que vamos discutir mais sobre outros pontos aqui, mas mostrar um pouco do Maranhão e mostrar um pouco do que a UEMA faz pelo nosso estado por meio da educação à distância é sempre uma grande honra. Ai, que delícia! Eu fiquei aqui viajando no tempo, sabe por quê? Eu tive aí em 2000, 99, 2000, 2001, ali na cozinha, quando estava ainda descascando a batata, quando estava ainda preparando a frigideira, e aí depois eu voltei várias vezes no lançamento dos cursos técnicos, no lançamento de graduação, fui várias vezes e eu fico assim encantado, que deve ter uns 15 anos que eu não vou ao Maranhão. Aí, quando eu vejo todo esse avanço de vocês, a mesma emoção que eu tive com a filial do Mato Grosso, que também resolveu a questão do professor leigo no interior do estado, através da ação do antigo NEAD, depois virou um instituto lá, com o professor Paulo Espera, a Kátia Morozov, o Prete, a Maria Lúcia Cavalli. Então, eu acho que são assim, duas universidades Que nos ajudaram que muito, inclusive, né, Vianney? Eles é, nos ajudaram muito no início, porque foram sim, pesquisadores que acabaram desbravaram. desbravando É, mas o a que eu acho EAD. lindo, mas o que eu acho lindo é que lá no Mato Grosso eles conseguiram equalizar a questão do professor leigo com 15 anos de trabalho. Vocês no Maranhão, com 25 anos de trabalho, estão conseguindo equalizar também. Ou seja, é um compromisso de longo prazo, né? Com muita dedicação, com muito investimento. Assim, as pessoas estão encantadas, entendeu? Assim, eu botei um monte de beijo para vocês, de abraço, mas todo mundo já me superaram na emoção aqui, no carinho para ter com vocês aí. Para quem chegou depois aqui, tá? Quem acabou de falar foi a professora Ilka Serra, pró-reitora da Universidade Estadual do Maranhão, à frente durante muitos anos, não os 25 anos, né? Mas à frente durante muitos anos de todo o projeto de AD da UEMA, tá? E que teve uma continuidade. O que é fantástico na UEMA é que não houve destruição de equipe, pelo contrário. A UEMA tem 25 anos de consolidação e agregação de equipe. Então, esse é um projeto de longo prazo para poder gerar esse resultado fantástico que a gente conseguiu alcançar. Para quem chegou agora aqui, o professor Antônio, da Universidade Aberta de Portugal, vai participar conosco. Ele teve um problema de um acidente no caminho, não um acidente com ele ficou preso num acidente, está em deslocamento, mas ele vai chegar em tempo de participar com você para mostrar como que a comunidade europeia, como que Portugal está resolvendo a questão do apagão de professores. Muitos professores de educação básica em aposentadoria, o ensino presencial não consegue suprir. Qual é a solução? Trazer a educação à distância para poder fazer este movimento. Enquanto o senhor Antônio não chega, eu queria pedir, então, os 15 minutos de participação do meu colega, do meu presidente, na Associação Brasileira de Educação à Distância, do meu amigo, que eu admiro muito por tudo que ele já contribuiu para o ensino superior brasileiro, de instigação, de investigação, de inovação, que é o professor João Matar, que está vindo diretamente do túnel do tempo. Ele veio do futuro para conversar com a gente. Aquela rosca que está ao lado dele ali, ó, tá? Não é um parafuso, aquilo é um túnel do tempo. Ele estava no futuro e veio para conversar com a gente sobre como que é o futuro. João Matar, querido, o nosso presente está muito dolorido. O futuro, será que vai ser menos dolorido? Toca o terror aí, 15 minutos para poder aplacar esses corações em chamas. Tá em mudo, tá em mudo. Está em mudo aqui. Vai lá. Pois é, depois de ouvir a Ilka, nós vamos falar um pouco do recuo, né? Porque ela mostrou o futuro, ela mostrou como as coisas funcionam, né? Como historicamente funcionam, como tendem a continuar funcionando, né? O que que acontece?
se a gente estuda a história da educação à distância no mundo, né, não apenas no Brasil, a gente tem aquelas gerações, aquelas fases, material pelo correio que nós tivemos no Brasil, né, Instituto Monitor, Instituto Universal Brasileiro. Depois temos a EAD, que começa a incorporar computador, rádio, televisão, também temos cases muito bonitos no Brasil. E temos o momento da internet, que foi essencial para a gente no ensino superior, que a partir do final dos anos 90, começo dos anos 2000. A gente pode fazer um corte, e aí teve perguntas aqui para a Ilka, né, perguntando sobre a questão do polo, né, o que o professor vai fazer no polo, porque a educação à distância no Brasil está concebida com essa ideia do polo de apoio presencial. E é importante dizer que é no Brasil, né, porque a gente acha às vezes que é em todo lugar do mundo. Eu sempre falo, eu fiz um mestrado à distância numa universidade norte-americana que eu não fui em nenhum polo em nenhum momento, e nem a minha banca foi presencial, aliás, não foi nem síncrona, foi assíncrona. Apresentava o material, a banca analisava, devolvia, e você mexia depois. Então, isso que a gente vive no Brasil não é mundial, é uma característica do Brasil. Então, os polos, e o que que aconteceu, né? O Vianney pode me ajudar. 1900, 2014, 15, quando que teve aquele momento que teve a liberdade de... Primeiro a gente teve, são alguns momentos, né? A gente começa a EAD em 1995 com o primeiro vestibular, que foi o de Pedagogia da Federal do Mato Grosso. Ao mesmo tempo, nós começávamos também em 95 na Federal de Santa Catarina com o LED, que era Tecnologia Aplicada à Educação. Sim, Esses também. dois movimentos foram os movimentos iniciais. Até 2001 não tinha regulamentação, a gente era muito livre, o próprio MEC dizia experimentem, experimentem, experimentem. A primeira regulamentação vem em 2021, ainda sem exigir a obrigatoriedade de polos. Tá? Quando a gente chega ali em 2006, 2007, o MEC dá uma travada. O MEC adora. Olha quem chegou, professor Antônio Moreira Teixeira. Boa tarde, querido. Tudo bem, querido? Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Enfim, boa tarde, boa noite no meu caso, e peço desculpas pelo atraso, mas vi-me enfim, num conjunto de uma sequência de acidentes de trânsito, enfim, foi-me difícil chegar a casa hoje. Todo mundo compreendeu, todo mundo foi informado e todo mundo estava aqui na maior torcida para que o senhor chegasse em segurança e com tranquilidade. Então, galera, quem está conosco, o nosso convidado internacional, uma pessoa de referência mundial em formação de professores, coordena um mestrado na área de formação de professores com foco em e-learning. Muita gente do Brasil já quer fazer esse mestrado. A nossa divulgação aqui, todo mundo assim, quero fazer esse mestrado, quero ser orientando do professor Antônio Teixeira, quero estar com eles em Portugal. Foi um grande sucesso, então foi muito bacana. A gente teve até agora, há pouco, eram 480 inscritos. Eu vou consultar o Márcio, já não chegamos a 500. É um número muito expressivo e a gente acredita esse número, a sua maestria, a sua excelência, e as pessoas querem aprender consigo. Eu só vou pedir, então, para o João Matar concluir a fala que ele estava tendo ali e já passaremos a palavra para o senhor. João, querido, então, só situando, em 2006, 2007, o MEC adota o modelo do CEDERJ como preferencial e estabelece a questão de polos como obrigatório, inclusive estruturas. Isso ficou vigente até 2013, 14, quando tem uma flexibilidade para poder ter expansão. É 13 e 14, né? 13 e 14. 13 e 14 tem a primeira flexibilidade, com a Cleonice Reim. Tá? Sim. Em 2017, a flexibilidade aumenta na gestão do ex-ministro Mendonça Filho, quando o Sartori, o Henrique Sartori, era o diretor da SERES. E agora, em 2024, tem um movimento de reversão dessa liberdade. Então, fechou o ciclo aí. 17 que eu queria me lembrar exatamente. Então, 17, aquela flexibilização aumentou muito, né? Cresceram muito os polos no Brasil e cresceu muito a educação à distância. E aí houve muitas críticas na época de que o MEC não estava conseguindo, não ia supervisionar mais, porque tinha liberado, enfim, mas eram críticas ao governo, não eram críticas por parte do governo, era o governo brasileiro sendo criticado. E aí nós estamos vivendo essa situação. Tem que colocar a pandemia aí no meio, né? Porque a pandemia também foi todos os gráficos que a gente vê de crescimento da educação à distância no Brasil, eu acho que no mundo, né? A gente vê uma inflexão muito grande aí
a partir de 2020, né? E aí todo mundo foi estudar à distância, né? O ensino remoto emergencial durante a pandemia, mas depois, quando as coisas voltam ao normal, a opção pela educação à distância teve um crescimento muito grande. E aí, o que todo mundo está fazendo, eu estive no congresso da Costa Rica do ICDE o ano passado, e eu não lembro se você estava lá, Antônio, não, Não. não estava, tá? Mas estava muita gente, né? E aí, o que todo mundo vinha me perguntar, né, Vianney, era assim, poxa, mas você é do Brasil? É engraçado, porque apesar das pessoas serem fora do Brasil, todo mundo é da área de EAD, está sabendo o que está acontecendo no Brasil. Eu perguntava, escuta, mas o que está acontecendo lá? Não, estão revisando, não era nem a questão da formação de professores, era... Estão revisando, estão querendo aumentar, estão querendo fechar. Aí todo mundo fazia. Eu já falei isso várias vezes. Se tivesse levado um fotógrafo comigo, teria feito uma seleção de fotos que a gente estaria usando até hoje, e as pessoas começaram a torcer a cara assim, cada um com a sua cultura, né, de torcer a cara, e falar assim, mas no Brasil, um país continental, o que a Rita estava falando, né, um país tão grande, aí vocês estão voltando atrás, o que que eu estou fazendo no meu país? Praticamente unanimidade, nós estamos trabalhando agora num modelo de híbrido. Nós estamos construindo um modelo de híbrido no nosso país, aproveitando o que aconteceu na pandemia. Vamos misturar presencial e à distância, vamos ver o que dá para ser feito como presencial à distância, cursos da saúde, por exemplo, que exigem mais carga horária presencial. E o que nós estamos fazendo no Brasil, e o título aqui é Recua, né? O título da nossa fala, nós começamos a exigir mais presencial na EAD. A Ilka já falou disso rapidamente. Então, vai ter uma discussão mais para frente, né? O Vianney apresentou com o Cury, mas o projeto de resolução, que a ABED participou muito, né? O Vianney também, a gente tentou fazer várias sugestões, tivemos várias audiências, mas o projeto saiu com uma obrigação de que, no mínimo, 50% da carga horária presencial, né, de cursos à distância seja presencial. Eu não sei até o quanto o Antônio acompanhou isso, porque nós tivemos uma live antes, né? Mas aí depois isso foi homologado e aí é um absurdo, né? É um absurdo porque eu vou falar três coisas apenas para Tá, não tomar muito tempo. João, querido, 1 minuto para cada coisa para a gente poder abrir o espaço para o Beleza, professor claro, Antônio. claro. É um absurdo por três motivos. Primeiro, porque os alunos que estudam à distância não vão ter condições de ir para os polos presenciais para fazer 50% da carga horária dos cursos dele à distância. Muitos deles moram longe dos polos, e mesmo quando moram perto, eles têm que se locomover, eles têm que. A ideia da flexibilidade, de poder estudar quando você quer, é alguma coisa que você ganha como aluno de educação à distância. Quer dizer, se consultar boa parte dos alunos que estão estudando à distância, Vianney, nós vamos ver que eles vão dizer que seria impossível eles estarem fazendo o curso, né? O segundo ponto é que as instituições de ensino superior os polos não são programados para ter 50% de carga horária presencial. Eles não são universidades, eles são polos para receber os alunos em algumas atividades, como prova, atividades práticas, às vezes nem são no polo, são em parcerias, né? Por exemplo, educação física, enfermagem, então, clubes, academias, hospitais. Então, as instituições também não vão ter condições, e o Vianney acompanhou o presidente da Univesp aqui em São Paulo e o próprio secretário de Inovação e Tecnologia já disseram que a Univesp, se tivesse que cumprir a regra, não ia ter condições de manter o curso, ia simplesmente fechar. E lá eles têm um número aí de 20, 30 mil alunos estudando, né, em formação de professores. E a terceira coisa que é um absurdo é porque o Vianney vem falando isso bastante também, é porque nós não conseguimos cumprir a nossa meta de formação de professores, mesmo com a contribuição da educação à distância. Se a gente cortar e tornar impossível, diminuir a possibilidade dos alunos estudarem por eles ou pelas instituições de ensino, nós vamos ter um apagão, e o Vianney vem usando essa palavra, a gente tem encampado aí na BED, vamos assistir um apagão da formação de professores, e até agora o MEC não propôs nada em troca, né? Quer dizer, FIES, esses financiamentos correspondem a uma parcela muito pequena disso, né? Então a gente recua, o título está muito bem criado, não fui eu que criei, mas, enfim, a gente está recuando, porque nós estamos caminhando por uma situação de trevas, quer dizer, se isso for colocado em prática, a gente não vai ter condições de cumprir. O projeto a tendência é que para universidades públicas seja flexibilizado, mas, de qualquer maneira, no Brasil a gente tem um percentual muito grande de privadas, né? Então, enfim, é uma pena, né? Alguém colocou aqui, é uma pena realmente. Vamos ver se a gente agora aprende um pouquinho aí com Portugal, né?
Ok, muito obrigado, João Matar. E confirmando, então, agora para você que chegou agora, quem acabou de falar foi o João Matar, nosso presidente da ABED, nesse cenário futurístico. Professor Antônio Moreira Teixeira, eu, o senhor e a professora Ilka, na nossa humilde imagem, e o João Matar vem com esse cenário 3D do futuro para nos humilhar. Mas isso não vai ficar em branco, não, porque agora nós vamos ter uma fala do professor Antônio Moreira Teixeira, que é um luminar, que é uma pessoa de referência mundial em formação de professores, coordena na Universidade Aberta de Portugal um mestrado muito cobiçado, o mundo inteiro quer fazer esse mestrado, trabalha a licenciatura, trabalha a pedagogia e trabalha o e-learning como grande estratégia de aprendizagem para esse programa. Então, professor Antônio Moreira Teixeira, meu grande abraço, meu agradecimento à Universidade Aberta, nos ajudou muito no Brasil. Eu estive lá na época do professor Trindade, ainda nos anos 80 e 90, depois da professora Maria Ferro, que era a reitora, a sucessora da Maria Ferro. Foi uma grande cooperação e somos muito gratos a Portugal por tudo que a gente pôde fazer em parceria. E agora, o professor Antônio Moreira Teixeira tem 20 minutos para encantar o Brasil. Vamos lá. Bom, João, muito obrigado. Antes de mais nada, um grande abraço. É sempre um prazer revê-lo. Já não nos víamos há alguns anos. Ou melhor, vimos há pouco tempo na live da ABED Na que fez live da o Beth, Matar, exato. Mas, enfim, já não estávamos assim com mais tempo juntos há alguns anos. Muito obrigado pelas suas palavras. Enfim, criou aqui uma expectativa muito grande. Talvez eu não consiga preenchê-la. Bom, e queria dar um abraço muito grande também à Ilka Serra, que também já não vi há alguns anos, uma boa amiga também, um grande abraço, e ao João Matar, que enfim é um companheiro de estrada, um companhão de ruta, digamos assim, e destas andanças enfim, destas lutas também. E queria cumprimentar todos, enfim, vejo que são muitos colegas, muitos estudantes que estão a seguir-nos, e queria, portanto, desde já, cumprimentar-vos e agradecer-vos, não é, pelo interesse no fundo, acompanhar-nos. Bom, queria uma vez mais também pedir as minhas desculpas por este atraso, enfim, foram umas circunstâncias um pouco estranhas, e que me impediram também enfim, de acompanhar as falas anteriores, não é? Da professora Ilka e do professor João. Vou então partilhar aqui uma breve apresentação. Ora bem, eu creio que estão a ver, não é? Pediram para partilhar em formato PDF, pode ser em PowerPoint, prefere assim, não é? Ok, obrigado. Bom, então, a proposta que tenho aqui enfim, desta apresentação para vós, o que te preparei, no fundo, tinha um pouco este tema, não é? Não é tanto um estado da questão sobre a formação de professores em Portugal, é um tema muito complexo, mas mais um questionamento sobre os grandes problemas e os grandes desafios que nós hoje atravessamos. E, em particular, eu sei que é um aspecto importante na vossa discussão, centrar na formação de professores que é feita em regime de educação à distância. Portanto, dividiria esta apresentação em duas partes. Uma primeira falando um pouco do que se faz e uma segunda falando falando também sobre os desafios principais que nós já estamos a enfrentar, para os quais nos estamos a preparar e que serão determinantes nos próximos anos. Bom, portanto, este é aqui um pouco o itinerário para a nossa, enfim, para a nossa reflexão. O primeiro dado que queria partilhar convosco tem a ver com este elemento. Em Portugal, neste momento, este é um aspecto que é diferente do Brasil, e é partilhado com outros países europeus, mas não da mesma forma. Nós temos um grave problema de necessidade de substituição, digamos assim, de quase uma geração inteira de professores. Neste momento, enfim, estes números parecer-vos-ão baixos para a realidade brasileira, mas em Portugal são muito relevantes. Nos próximos anos, nos próximos 5, 6 anos, nós vamos ter que substituir no sistema
mais de 20%, entre 20% a 30% de todo o corpo docente. O que significa, como imaginam, um enorme desafio. Um enorme desafio não apenas para, no fundo, o sistema de ensino propriamente, mas desde logo para a formação de professores. E porquê? Porque ao longo dos anos aconteceram duas coisas. Houve uma progressiva perda do prestígio social e do interesse das pessoas em fazerem um curso de educação, porque, enfim, os quadros das escolas, das universidades estavam cheios e, portanto, não havia uma grande atração do mercado, digamos assim, e, portanto, foram diminuindo as vocações, chamemos assim, portanto, os ingressos de estudantes em cursos de educação, e as próprias universidades. Nós, em Portugal, como creio que sabem, nós temos dois tipos de instituição de educação superior. Temos as universidades, que funcionam, enfim, como no Brasil também, e temos os institutos politécnicos, que são o que na Europa designamos como universidades de ciências aplicadas. Portanto, são escolas superiores que oferecem graduações superiores, mas apenas em determinadas circunstâncias, normalmente as habilitações mais básicas. Ora bem, mas a formação de professores é feita por todos, por universidades e por institutos politécnicos. Mas todo esse sistema, o sistema público e também o sistema privado, não têm capacidade instalada, nem número de estudantes suficientes para poder cobrir e provir esta necessidade de que vos falei. Portanto, há aqui um problema sério. Como resolver? Onde é que, portanto, iremos conseguir formar estes profissionais quando eles, no fundo, não são formados no sistema tradicional? O governo português, já o anterior, e não apenas este que está neste momento em funções, começaram naturalmente a pensar no problema, tarde, porque isto já se conhecia há muitos anos, não é? Havia um movimento demográfico que se conhecia, mas não foi, enfim, como não é só em Portugal e no Brasil, em geral, normalmente os governos não atuam a longo prazo. O que aconteceu, portanto, foi que agora tiveram que reagir de forma relativamente rápida. E então, uma das soluções foi a de, no fundo, diminuir, ou melhor, não propriamente diminuir, portanto, criar um ramo, digamos assim, uma pista, um caminho de formação alternativo em que pessoas que já têm uma graduação, têm uma licenciatura, mas que exerciam outra profissão, podem, com um curso complementar, preparar-se para poder ensinar. Há aqui um aspecto que é importante partilhar convosco. Neste momento, já há vários anos, mas enfim, alguém que que obtenha uma licenciatura, só por si não está em condições de ensinar. Tem de fazer uma formação complementar. Normalmente, para o que chamamos ensino médio, o vosso ensino médio, nós o ensino secundário em particular, a licenciatura é complementada com um mestrado. Nós, aqui em Portugal, temos o chamado processo de Bolonha, enfim, o espaço europeu de educação superior, e os países não têm todos a mesma forma, mas muitos deles têm. Portanto, a licenciatura em Portugal demora 3 anos, portanto, em 3 anos letivos. Um mestrado são 2. Portanto, licenciatura mais mestrado dá 5, não é? Portanto, os 3 mais 2. E é no fundo, fazer todo esse trajeto que habilita a ser professor como profissão, não é? Como carreira. Ora bem, quem já tenha uma licenciatura anterior pode completar com um mestrado de ensino específico e então ficar habilitado. Pronto. E, portanto, no fundo, há aqui não apenas um investimento
na formação de raiz, portanto, pessoas que têm a vocação do ensino e frequentam uma licenciatura e um mestrado para serem professores, mas também pessoas que têm uma formação, uma licenciatura, que exerceram outras profissões, mas que agora, com este mestrado, ficam habilitados a mudar de profissão e serem professores. Essas duas pistas são muito importantes, porque na Europa, cada vez mais, um dos elementos, das grandes fontes de atração das universidades não é tanto a formação inicial, é a reconversão profissional. E, portanto, este é algo que se passa para a formação de professores, mas também em outras profissões também. Isso, por exemplo, é muito importante para professores de matemática, ou professores, portanto, destas áreas disciplinares que não têm muitas pessoas e que é difícil encontrar. Bom, portanto, esse é um aspecto importante. Um segundo aspecto importante também tem a ver com a duração e o aumento da flexibilidade da formação. Ou seja, precisamente porque estamos a lidar com reconversão profissional ou com aumentar a capacidade de atração da formação inicial, é cada vez mais importante dar às pessoas a possibilidade de frequentar estes cursos, a licenciatura e mestrado, não tendo a necessidade de se deslocar para uma outra cidade, para uma outra região. E, portanto, também, cada vez é mais importante a formação à distância, a educação à distância, a modalidade de educação à distância ser utilizada nesta formação também. Portanto, são dois aspectos aqui importantes. Portanto, por um lado, apostar na reconversão profissional, criando, portanto, a possibilidade de completar com uma formação pedagógica específica graduados de licenciaturas científicas variadas e, por outro, aumentar a componente de educação à distância. Bom, estas duas componentes são importantes. Passo então agora aqui um segundo slide. Aqui. Nós, em Portugal, à semelhança do Brasil, temos uma lei específica que regula a educação superior à distância. Não a tínhamos, a lei é recente, é de 2019, portanto tem 4 anos. Pode dizer-se que em vários aspectos já está desatualizada, com tudo o que se passou nos últimos anos, mas o que é certo é que ela existe e regula toda a oferta educativa, todas as licenciaturas, os mestrados e os doutoramentos que são oferecidos à distância. Isto significa, a lei é diferente da vossa anterior, na versão anterior e na versão que agora tem, não é? Portanto, é diferente das duas. Ela não restringe tanto como a vossa. O que ela comporta, e eu passo agora aqui a mostrar-vos, é uma pauta, digamos assim, de critérios de qualidade que têm de ser preenchidos. Isto é, não há diferença de qualidade entre uma licenciatura, um mestrado ou um doutoramento tradicional, convencional, e um outro que é obtido em regime de educação à distância, e tanto esses cursos são oferecidos pela Universidade Aberta, que é uma universidade especializada, como por outras também. Portanto, todas as instituições oferecem, hoje em dia, esses cursos. Nós em Portugal, não temos só a acreditação pelo Ministério da Educação, como no vosso caso. Nós aqui temos, em Portugal, uma agência de qualidade específica. Na Europa, existem agências que são instituições independentes, são públicas, mas são independentes, e que têm como função acreditar, avaliar e acreditar toda a oferta de educação superior
pública e privada. Portanto, uma universidade, quando cria um curso, ela tem que ter autorização do Ministério, claro, mas o curso só pode funcionar quando passar a avaliação desta agência. E de 5 em 5 anos, ou de 6 em 6 anos, todos os cursos, licenciaturas, mestrados, doutoramentos, são sujeitos a uma nova avaliação. E essa avaliação pode ser positiva ou negativa. Normalmente, essa avaliação produz recomendações e essas recomendações devem ser implementadas. Portanto, como veem, é um regime um pouco diferente do Brasil, na medida em que há um controle de qualidade independente, que nem é do governo, do Estado, nesse sentido estrito, nem das universidades, é também de uma agência pública independente. E isso garante a qualidade de toda a oferta e a paridade entre a oferta em ensino à distância e a outra oferecida em regime convencional. Para além disso, como veem aqui, já tiveram provavelmente a oportunidade de ir lendo, há um conjunto de aspectos que têm que ser garantidos pelas instituições. Aspectos como a existência de infraestruturas adequadas, o corpo de professores, docente, de técnicos especializados, tutores, também necessário, a ter a capacidade de produzir os materiais necessários, ter a capacidade de desenhar os planos de estudo de modo adequado. As instituições têm todas de demonstrar ter um modelo pedagógico adequado a ensino à distância, que é também avaliado, e, portanto, todas estas questões que têm a ver também com a forma como os alunos são avaliados, enfim, todos esses aspectos são objeto de, no fundo, avaliação e garantem, quando obviamente confirmados, garantem a qualidade dessa formação. Portanto, não há, neste momento, à partida, desconfiança, quer nas empresas, quer no Estado, quer na população em geral, em relação à qualidade da formação à distância. E mesmo na formação de professores, nos aspectos que ela implica a experiência prática, os próprios cursos contêm uma componente prática presencial. Portanto, e as instituições estabelecem acordos com escolas ou com outras instituições educativas e os estudantes fazem um estágio in place, portanto, um estágio na própria escola. E são avaliados nesse sentido. Portanto, há aqui aspectos que, no fundo, são relativamente diferentes do que se passa no vosso caso, creio eu. Ora bem, dando o exemplo da Universidade Aberta, em concreto. A nossa universidade, a nossa, isto é, a minha, mas enfim, é a nossa também, porque é de muitos dos estudantes, enfim, todos os que por lá passaram, do próprio João, do João Vianney e do João Matar, que são também bons amigos, e da Ilka, que também é uma ótima colaboradora nas nossas iniciativas. Portanto, a universidade, neste caso, é diferente da Universidade Aberta do Brasil, na medida em que é uma instituição autónoma, é uma universidade própria, digamos assim, só funciona em regime de ensino à distância e em regime online, não tem cursos presenciais, tem esta dimensão, tem neste momento 12 licenciaturas diferentes, eu já vos mostro um pouco, tem 21 mestrados, tem 11 doutoramentos. Todos estes cursos estão validados e acreditados, quer pelo Governo, pelo Ministério da Educação, do Ensino Superior, quer pela própria agência de avaliação, como vos disse. Este é enfim, um pouco uma ideia geral do que se tem, como podem ver. Temos licenciaturas desde Ciências do Ambiente, a Ciências Sociais, a Gestão, a Línguas Aplicadas, a Tecnologias, Matemática e, claro, Educação. Em relação aos mestrados, como veem, existe também esta grande variedade, mas existem também mestrados específicos na área da educação. Eles são tanto ao nível da gestão escolar, por exemplo,
ao nível também da supervisão pedagógica, ou há também outros ligados às bibliotecas escolares e todo esse tipo no fundo, de unidades que funcionam nas escolas, ligadas à documentação, enfim, à biblioteconomia, e também há um específico em pedagogia do e-learning, que é o que eu atualmente dirijo. Vem aí também mestrado em pedagogia do e-learning. Este mestrado de pedagogia do e-learning destina-se a formar quadros superiores habilitados, portanto, que desenvolvem essas competências, não apenas a operar, portanto, a funcionar no âmbito do sistema de ensino, no sistema escolar, no universitário, mas também no domínio da formação profissional em empresas ou outras instituições do género, ou até ligados a instituições públicas como autarquias, municípios, como vocês, prefeituras, como vocês têm, portanto, em que há especialistas que também são responsáveis pela produção de oferta educativa online, ou e-learning, não é? Bom, portanto, este é, como veem, é um leque muito amplo de formação. Portanto, nós temos, no fundo, recebemos estudantes de diversa proveniência e que têm como ambição desenvolver diferentes tipos de atividade. Por isso mesmo, o próprio mestrado, para vos dar este exemplo, no fim, não apenas há quem, por exemplo, termine o mestrado produzindo uma dissertação, como um outro mestrado tradicional, há quem faça produzindo um projeto específico de desenvolvimento educativo ou tecnológico, ou há quem faça, no fundo, o mestrado termine num estágio profissional numa determinada instituição ou empresa. Portanto, veem também o diferente tipo de entendimento que temos em relação à formação de professores. Formação de professores, para nós, não é apenas para o sistema escolar, é para todo o tipo de intervenção educativa que existe atualmente e cada vez mais. Como veem abaixo também, há uma panóplia grande de doutoramentos e há um doutoramento em particular relacionado com estas áreas, que é o doutoramento em Educação à Distância e Learning, que é este curso oferecido em conjunto, em aliança, em parceria com a Universidade do Minho. Ora bem, há dois aspectos aqui que também me parece importante salientar que asseguram a qualidade da nossa formação. A primeira tem a ver com, como eu referi há pouco, a existência de um modelo pedagógico institucional, modelo pedagógico virtual. Foi o primeiro em Portugal no género, foi um dos primeiros na Europa, foi validado por grandes especialistas internacionais e que foi criado já há muitos anos, em 2007, e que tem vindo a ser atualizado ao longo dos anos. Portanto, este é um aspecto absolutamente essencial. Qualquer estudante, qualquer professor, qualquer pessoa que se interesse pela nossa oferta educativa, sabe como é que ela é estruturada, como é que ela é conduzida, como é que o nosso ensino se ministra, porque ele, no fundo, obedece a este modelo. Este modelo permite variações, permite inovações, mas é como uma carta de referência. Um dos aspectos inovadores deste modelo teve a ver com, por exemplo, não vou entrar em detalhes nesta fase, com a criação de o que chamamos um módulo de ambientação online. Ou seja, no início de todo o seu percurso, numa licenciatura, mestrado ou doutoramento, todo o estudante frequenta antes um módulo de formação, que é grátis, não tem custos, e que o ensina a aprender em ambiente virtual. E treina-o também a utilizar o ambiente, a interagir com os colegas, com os professores. No fundo, há aqui também uma preocupação de literacia digital e de inclusão digital do ponto de vista da aprendizagem. Um outro aspecto que também é interessante é que, ao nível de mestrado e doutoramento,
nós utilizamos a figura do contrato de aprendizagem, ou seja, todo o processo de aprendizagem, que irá organizar-se numa determinada unidade curricular, que é uma disciplina, digamos assim, ele é sujeito a uma contratualização. Portanto, há como que um contrato de confiança que é discutido entre os estudantes e o professor em cada unidade curricular, em cada disciplina, em que, no fundo, há um afinamento do que é que vai ser a experiência de aprendizagem nessa disciplina. Bom, isto é uma pequena nota em detalhe, não é aqui também o mais essencial. Ora bem, outro aspecto importante também tem a ver com o entendermos o ambiente digital não como uma plataforma exclusiva ou como um outro tipo de aplicação, mas como, essencialmente, um ecossistema, o que designamos como um ecossistema digital integrado. Ou seja, a aprendizagem é conduzida na interação de todo este tipo de ferramentas e outras mais que se vão agregando. Portanto, há uma plataforma, neste caso de base Moodle, que serve de ancoragem para os cursos, não é? Mas, ao mesmo tempo, oferecemos todo um conjunto de recursos alternativos que passam desde, obviamente, repositórios digitais, repositórios de literatura científica, de acesso aberto, cursos MOOC complementares, a possibilidade também de haver comunicação síncrona e assíncrona, a possibilidade também de realizar toda a avaliação em modo digital e a distância, enfim, todo este tipo de ferramentas que são, no fundo, interligadas. Ora bem, de qualquer maneira, eu queria aproveitar também para vos falar um pouco, como vos tinha prometido, daquilo que para nós é neste momento essencial como desafio futuro. Também, muito em particular, à formação de professores. Ora bem, neste momento, passada a experiência da pandemia e da disseminação da própria educação à distância, da educação remota, enfim, naquela fórmula, portanto, também do nascimento de todas estas formas híbridas de educação, e da própria transformação digital das instituições, há aqui dois elementos novos que são absolutamente decisivos. Uma tem a ver com este processo de dataficação da educação. O que é que isto significa? Que os processos educativos são cada vez mais organizados em torno da recolha e gestão, recolha, análise e gestão de dados, não é? Bom, e esse é um elemento absolutamente essencial. Portanto, há aqui uma transformação da educação, dos processos educativos nesse sentido. Um outro também será, obviamente, o impacto da inteligência artificial, especialmente da inteligência artificial generativa e dos agentes inteligentes. Ora bem, primeira questão, porquê é que, e para que é que necessitamos de recolher estes dados de aprendizagem dos estudantes? Ora bem, porque eles nos permitem descrever com muito mais precisão os processos de aprendizagem. Portanto, com a capacidade absolutamente fenomenal que hoje temos de gerar dados e analisar dados, e agora proximamente com os computadores quânticos vai ser ainda mais decisiva, nós podemos construir perfis dos estudantes muito detalhados e muito próximos da sua realidade. O que significa que temos a capacidade, por esta análise, no fundo, da analítica da aprendizagem digital, de conseguir descrever com muito maior rigor o que é que se passa realmente nos processos de aprendizagem individuais, porque esse é outro aspecto. Cada vez mais os nossos estudantes são diferentes, são diferenciados e seguem trajetórias académicas complexas. Eles iniciam um curso, depois saem, vão iniciar uma profissão, depois voltam à universidade, depois mudam de curso. Cada vez isso é mais comum, não apenas em universidades como as universidades abertas, mas em geral. Portanto, com os alunos cada vez mais complexos,
cada vez mais exigentes, cada vez a necessitar de intervenções mais específicas. Ora bem, não temos capacidade humana para ter esse acompanhamento se não for pela utilização destas ferramentas. E, portanto, Excelente. conseguimos descrever melhor, conseguimos diagnosticar os problemas antes que eles aconteçam, prescrever soluções e, obviamente, portanto, aproximar-nos desta, no fundo, desta personalização da aprendizagem. Eu vejo pelo João que estou a aproximar-me do fim, não é? Sim, porque nós temos que responder as perguntas ainda, Claro, então, claro. um minuto Então para poder concluir. eu vou encurtar então esta parte para o essencial. Ora bem, portanto, todos estes aspectos novos e que alteram a própria forma de docência e papel do professor, nós temos que, no fundo, redesenhar a formação de professores para esta nova realidade, para estes novos ambientes de aprendizagem. Por outro lado, há a questão dos agentes inteligentes e, em particular, da inteligência artificial generativa, que hoje em dia está cada vez mais disseminada. E, portanto, temos de nos preparar para ela. Ora bem, em particular, eu chamava a atenção para fazia estas duas notas. Claro que esta integração destas tecnologias tem um potencial enorme para, precisamente, personalizar cada vez mais os percursos, porque fornece recomendações adaptadas, porque permite adaptar as experiências de aprendizagem, porque permite dar feedback imediato. Enfim, por todos estes aspectos, torna um ambiente de aprendizagem mais eficaz, mais atrativo, mais adaptado. Todavia, há um conjunto de aspectos muito intrusivos que colocam em causa também elementos essenciais do processo educativo. Precisamente porque estamos a fazer esta monitorização contínua, permanente, e, portanto, põe em causa a própria autonomia do aluno e, desde logo, a possibilidade dele, no fundo, aprender pelo seu próprio erro, não é? Há um conjunto de dilemas éticos, não tenho agora aqui tempo para aprofundar, que se colocam. Todavia, o que eu creio importante aqui também é que a própria formação de professores ela vai ser necessariamente alterada neste sentido. Por um lado, é provável que a própria, como eu vos referia, a função do professor, a função do docente, tenha alterações. Há funções que nós hoje exercemos e que passarão a ser exercidas por estas ferramentas, complementando a nossa, libertando-nos para tarefas mais nobres, digamos assim, mais importantes. Por outro lado, a própria formação vai utilizar estas ferramentas. Por um lado, vamos passar também, no fundo, a desenhar a formação de professores e o desenvolvimento do profissional dos professores de modo muito personalizado, adaptado às necessidades de cada um. Por outro lado, a utilização de simulações e realidade aumentada com estas ferramentas permite também a experimentação em cenários virtuais sem riscos e, portanto, cada vez mais a simulação em contextos aproximados à realidade. Por outro lado, também o feedback e avaliação automatizados, no fundo, a capacidade de adaptação das plataformas de aprendizagem e, por outro lado, muito importante, a necessidade de reforçarmos na formação de professores o desenvolvimento da prática reflexiva e também da sua formação ética. E ficava-me por aqui e agradeço uma vez mais a vossa paciência e deixo com esta imagem de uma das pontes de Lisboa, assim num dia mais ou menos encoberto, que não é o caso de hoje porque está muito sol. Muito obrigado. Excelente, excelente abordagem. O professor Antônio deu para a gente uma leitura, não é, da profundidade, da densidade acadêmica, do compromisso acadêmico de ter uma formação de excelência. E agora, no final, ele deu um grande alerta. A inteligência artificial chegou e está mudando tudo, aqui em Portugal e no mundo inteiro. Eu vou pedir agora que o professor Antônio passe os olhos no QIA para ver as perguntas que foram feitas a ele. Da mesma forma, o João Matar e a Ilka, e a gente recomeça com o João Matar comentando a fala do professor Antônio e fazendo a pontuação com o Brasil. E, em seguida, a Ilka respondendo perguntas. Enquanto vocês leem as perguntas, eu vou passar aqui a programação da roupa para vocês perceberem
a nossa programação dos próximos dias aqui. Essa bateria de webinários só existe porque nós temos um conjunto de empresas que nos apoiam. A Liceu é a ferramenta por excelência da técnica para gestão acadêmica no Brasil inteiro, está em operação em várias universidades, centenas de universidades e faculdades, e ela faz desde a integração do aluno no sistema até o diploma digital. Agenda com o Fábio Cespe, está aqui no chat o contato dele para você entender. A CRM Educacional nos apoia e é uma empresa com 250 clientes no Brasil que trabalha prospecção, captação e a retenção de alunos. Agenda com o Augusto está aqui no chat para você falar com ele e poder entender como isso acontece. A princípio, você vai falar com o Diogo Fonseca para saber como você realizar a garantia de recebíveis e corrigir a sua operação administrativa-financeira para ter sustentabilidade na sua organização. E nós também temos o apoio da D2L, agora a D2L está conosco, e a D2L Brightspace ela foi premiada, ganhou o primeiro lugar mundial como a ferramenta de learning de excelência. Ela tem hoje a liderança mundial em ferramenta de learning com inteligência aplicada, e você pode fazer o contato, está aqui no chat, você vai falar com o Petro, vai falar com a Luciana, para você agendar 20 minutos com a D2L e ficar em dia. Semana que vem, nós vamos ter um webinar Tira Dúvidas com o presidente do Conselho Nacional de Educação, com o Luiz Roberto Cury, tirar dúvidas sobre a resolução das licenciaturas, como implementar. Tá? Não tem pergunta proibida. As perguntas de regulatório, a Nilbe vai sistematizar. As perguntas de operação de AD, a Jucimara vai sistematizar. Às 4h30 da tarde hoje, nós vamos colocar um story para você já mandar pergunta, porque elas vão sistematizar as perguntas. E todo mundo que se inscrever vai receber no e-mail um formulário para colocar a pergunta da sua instituição. Então, semana que vem, Tira Dúvidas Nacional com o presidente do CNE. Na outra semana, o Tira Dúvidas é sobre a medicina via judicial. 3 feras da Roper, Will Denilson, especialista acadêmico, Paulo Galvanini, especialista em curso de medicina, Felipe Piazzi, especialista em direito educacional. Na outra quarta-feira, dia 17. E você vai fortalecer o seu networking com a Roper no dia 17 de outubro. Nós vamos ter um encontro presencial em São Paulo, um Roper Connect. Paulo Prestes vai dar um show. E a Roper também tem atuação de inteligência na educação básica, no ensino superior. Você pode fazer o contato conosco. E ela tem alternativas para você escolher mercados, operar, credenciar ou expandir. Então, estamos fechados. Você vai receber já às 4h30 no Stories da Roper perguntas sobre a nova conformação de licenciaturas. E vai poder receber também na inscrição via e-mail. João Matar, que comentários ou perguntas você faria ao professor Antônio Teixeira? Eu acho que o Antônio mostrou uma coisa que é sempre importante colocar, que o mestrado em Portugal tem um sentido diferente do mestrado no Brasil, né? Por toda a reforma que foi feita na Europa, né? Na União Europeia, então com uma graduação mais curta. O mestrado é alguma coisa entre o final da graduação e um lato sensu, assim, por exemplo, que a gente chama especialização aqui. Então, costuma ter mais disciplinas do que os nossos mestrados, né? Os nossos mestrados costumam ter muito pouca disciplina, o foco é mais em pesquisa. Se a gente vai avaliar os mestrados na Europa, eles têm uma quantidade bem grande de disciplina, né? De carga horária. Mas, mesmo assim, é o que forma os professores, né? Quer dizer, é uma exigência para a formação de professores, e ele mostrou aqui com unhas e dentes que é possível fazer a formação à distância, e a Ilka também mostrou, os dois mostraram, né? No Brasil e fora do Brasil. Então, tem uma série de perguntas aqui, muitas vão ser feitas a semana que vem, né, para o professor Cury, acho que é o ideal quem elaborou o documento, mas, de qualquer maneira, só para responder rapidamente 2, 3 aqui, o que a gente entende é que quem está matriculado no curso vai acabar aquele curso com o currículo original dele, né? Então não teria que mudar, e aí quem entra num curso novo teria que modificar. Existe uma tendência, uma pergunta feita aqui, de que o síncrono seja considerado presencial, né? Isso já está na mesa há bastante tempo, e é provável que esse 50% de carga horária passe a incluir atividades síncronas. O que, de um lado, é bom, porque o aluno não tem que se deslocar para o polo, não coloca um peso no polo, mas, de outro lado, é ruim pela flexibilidade de tempo do aluno, porque ele tem que assistir naquele horário específico e não pode modificar. E houve uma pergunta também, para encerrar aqui, sobre a questão do 50%. 50% é a carga horária final. Para o núcleo 1, para o núcleo 2, tem porcentagens diferentes, tá? Mas o final
é os 50%. Eu acho que o Antônio esteve com a gente, Vianney, numa live antes, né, de fechar do Aham. esteve aqui de novo e mostra para a gente, é uma aula mesmo de como é possível fazer um curso totalmente à distância, né? Porque é o 100% à distância que a gente diz no Brasil aqui, né? Como é que eu vou fazer? Nós temos mestrados à distância também, né? Não foi o tema específico, mas temos cursos de graduação à distância. Então, enfim, a gente realmente está recuando, enquanto aqui o Antônio já mostrou inteligência artificial, já, né, falou um pouco aí de híbrido indiretamente, então a gente realmente está indo para um caminho no Brasil que é caminhar para trás. Eu acho que foi muito feliz aí o título do bate-papo hoje, porque a gente não está fazendo um caminho de pensar para o futuro, né, e aproveitar as tecnologias. A gente está querendo o que alguém colocou aí, né? Como se seguir, a Ilka também, como se ir no polo significa que vai ter mais qualidade, quer dizer, o fato de eu estar no polo, eu vou ter uma aula com melhor qualidade, que isso é um erro grotesco, né? E talvez se acredite a falta de compreensão sobre a educação à distância de alguns legisladores, enfim, né? Ilka, querida, você que passou os olhos pelas perguntas, você que observou a fala do professor Antônio, eu queria que você fizesse os seus comentários e que você concluísse com uma pontuação direta para o Antônio responder. Pronto, eu vou começar. Eu já respondi ali algumas perguntas no próprio chat para poder ir adiantando, e eu não quero ser tão específica, mas eu vou ser genérica em algumas colocações e até que o Matar já trouxe. Eu queria que a gente pensasse e refletisse numa seguinte questão. Comparar o Brasil com Portugal sempre para mim foi um problema, né, João? Porque nós temos dimensões diferentes, nós temos vários Brasils dentro do Brasil, então é o Brasil do Brasil mesmo, porque, sabe, a realidade de São Paulo não é a realidade do Norte, não é a realidade do Nordeste. E eu quero começar pensando por aí, na perspectiva, principalmente quando se pensa em educação superior ou acesso à educação superior, pensando só o presencial. A gente retrocede, e foi muito bom pensar sobre isso, porque é o seguinte: nós estamos tendo uma evasão e uma ociosidade, alguém falou isso lá no chat, muito grande nas licenciaturas. As pessoas não têm ânimo, né? Os nossos jovens não têm ânimo para estudar e para serem professores. Eles querem diversas coisas, menos ser professor. E no momento em que a gente poderia, junto com o presencial, estar desafiando o MEC a pensar políticas próprias para fortalecer essa licenciatura, a gente volta para um dilema que a gente viveu lá atrás, que é o presencial contra o EAD. E isso faz a gente cair num perigo enorme, que é exatamente estar fortalecendo esse apagão das licenciaturas, esse apagão de professores no Brasil. É o que Portugal está fazendo diferente, né? E a gente pode pensar que é diferente na perspectiva de estar avançando com algumas políticas de fortalecimento das licenciaturas e nós estamos retrocedendo. Né? E eu estou falando de licenciatura porque talvez um dos maiores gargalos que nós temos hoje nas universidades públicas é exatamente essa ociosidade nas vagas para as licenciaturas. Nós estamos fechando cursos presenciais porque nós não temos alunos nas licenciaturas presenciais. E é a realidade que nós temos, por outro lado, nós temos inúmeros jovens que estão saindo do ensino médio e que querem fazer uma licenciatura EAD, porque a possibilidade também dele trabalhar. Gente, nós não podemos separar a educação do desenvolvimento social de nenhum país, de nenhum estado, de nenhum município. Elas duas têm que andar junto. Se eu quero desenvolver o meu estado, eu tenho que ter educação, mas eu também tenho que dar a condição para esse jovem trabalhar. E a EAD ela vem nessa perspectiva. E nós retrocedemos quando a gente disse que a gente vai precisar de 50% de aulas presenciais no polo. João já falou, nossos alunos não vão porque não tem condição. É Segundo, surreal, né? Na nós verdade, não é surreal. teremos, que é um outro problema seríssimo, João, que nós vamos vivenciar nas redes públicas e possivelmente também nas redes privadas que ofertam a educação no país. Nós não teremos professores qualificados para atender presencialmente a carga horária de disciplinas X lá daquele currículo. Não teremos, e não se enganem, quando o MEC fala presencial, é presencial, não é uma presencialidade virtual. Ninguém está discutindo isso, né? Mas ele está falando de presencialidade física, é no polo, é o aluno ter aula, é o professor está lá dando aula. Eu tenho hoje praticamente, João,
70% dos nossos professores na UEMA, mestres e doutores, dando aula nos nossos cursos à distância. Esses professores não poderão ir dar aula presencial. Então, assim, são questões que a gente precisa colocar na mesa e dizer assim, olha, nós teremos esse apagão das licenciaturas, quem vai pagar a conta? Né? Quem são os professores que irão, mais tarde, estar atuando como professores de matemática, física, química, biologia, enfim. Porque nós estamos limitando o acesso. Na hora que eu disser, eu vou ter 50% de presencialidade física no polo, o meu aluno não vai se deslocar. Hoje nós estamos em 52 polos, mas nós atendemos a quase 217 municípios maranhenses. Por quê? Porque o meu aluno está espalhado no estado do Maranhão. Ele não está no polo. Na hora que eu digo que é 50% presencial, e aí alguém pode dizer assim, mas 50% eu vou usar nas práticas. Não, nós já usamos nos estágios, nas práticas, presencial, só que o aluno faz lá na cidade dele, com o supervisor da escola dele. Então, assim, existe toda uma questão a ser discutida e colocada na mesa para que os nossos, né, parlamentares, para quem está legislando, né, a favor de uma educação de retrocesso, ou pelo menos dessa política que está sendo apresentada, possa refletir sobre a realidade do que é o Norte, o Nordeste e tantos outros estados que precisam de educação. Então, a minha fala vai nesse sentido, lógico, uma fala muito mais provocativa do que definitiva sobre isso. Penso que, e acompanho muito o Portugal, exatamente por ter alguns projetos de pesquisa com os professores portugueses da Universidade Aberta, da Universidade de Coimbra, da Universidade de Porto. Então, mas vejo um caminhar diferenciado nesses dois países, e mesmo sendo países tão diferentes no seu quesito tamanho e realidades, a gente consegue perceber nitidamente o quanto nós estamos em caminhos diferentes. E parabéns, Portugal, por acreditar, né, numa possibilidade de fazer formação de professores, seja por meio de um mestrado, seja por meio de uma graduação EAD, como é o caso da Universidade Aberta já faz. Nós precisamos ainda conversar muito sobre isso e trazer ao público o difícil desafio que o Brasil tem enfrentado na perspectiva da EAD. Era isso, né? Essa Excelente. conversa não se encerra, né, João? Não, não se Porque encerra, não se encerra, ela vai longe. Semana que vem tem outra rodada com perguntas diretas ao presidente do conselho. E eu queria, a gente falou muito aqui do aluno, do aluno, do aluno, do aluno. Aí eu estou colocando no chat aqui, eu acabei de escrever com a Jucimara os 10 mandamentos do aluno EAD, tá? Coloquei no chat aí para as pessoas poderem tentar depois ver os 10 mandamentos do aluno da EAD. Mas eu queria que o professor Antônio fizesse agora a sua leitura de um cenário comparado, né? O que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo em Portugal. São movimentos completamente invertidos. Né? Enquanto Portugal reconhece que tem uma lacuna de professores, uma necessidade, Portugal acelera e investe na EAD. O Brasil reconhece que também tem essa necessidade e desacelera a EAD e não investe no presencial. Existe da EAD uma negação da modalidade, que é como a senhora Ilka falou, como é que eu vou exigir 50% de presencialidade de uma aula ofertada num polo? Se a premissa da EAD é levar o conhecimento onde ele não está disponível. Como é que eu posso estabelecer como premissa que eu tenha no local do aluno a competência e o conhecimento disponível? É uma negação da premissa, é um postulado filosófico, é uma antinomia filosófica. Professor Antônio Teixeira. Bom, João, muito obrigado pela pergunta e também pela introdução que a Ilka fez, não é? Brilhante, devo dizer. E a Ilka começou por fazer enfim, por colocar o problema bem ao dizer que que o Brasil são vários Brasis, não é? E Portugal também são vários Portugais, não é? E, portanto, às vezes nós temos a tendência para generalizar, e esse também pode ser um defeito. Claro, eu não teria, e não é apenas uma questão de diplomacia, é também uma questão de justiça, eu não seria tão duro como vocês na crítica à realidade brasileira, e vou tentar explicar porquê. Não porque eu não acho que vocês
têm razão nas vossas críticas, mas porque me parece que este pode ser um momento num percurso e não propriamente o fim de um caminho, não é? Bom, e isso também é, de certa maneira, a minha mensagem de esperança e de apoio à vossa luta também, não é? Bom, ou seja, há aqui um aspecto que foi comum aos vários países. A experiência da pandemia foi uma experiência brutal. Ela forçou o desenvolvimento, nesse sentido, a disseminação de práticas mais ou menos próximas do ensino à distância, o ensino remoto, nomeadamente, mas, no fundo, no fundo, forçou as instituições de todo o mundo a, obviamente, defrontarem-se com a necessidade da sua adaptação ao digital e também à educação à distância. E esse impacto foi tão grande que também, como sempre acontece nestes fenómenos, dá depois uma reação de resistência, não é? Mas isso são fases. Em Portugal também aconteceu. Logo que se passou o primeiro impacto da pandemia, o próprio governo português dizia: bom, enfim, agora acabou a pandemia, vamos voltar a ter educação a sério. Bom, e isso para nós, como para vocês, agora no vosso caso, para nós foi não apenas ofensivo, mas como foi até profundamente perturbador, porque, quer dizer, parecia também um voltar atrás. Só que essa resistência era uma resistência que não tinha sustentação na evolução das coisas. E João e Ilka, ou Joões e Ilka e colegas, a questão é esta. Nós, neste momento, não estamos já a discutir o digital, ou o ensino à distância, ou sequer a aprendizagem enriquecida pela tecnologia. Neste momento estamos a discutir a inteligência artificial, estamos a agir a datificação, isso já cá está. E está com uma capacidade e com um impacto ainda maior que a pandemia. Nós aqui não nos apercebemos totalmente. Portanto, eu creio que esta aceleração que aconteceu no desenvolvimento tecnológico e também na necessidade das instituições educativas acompanharem e responderem a estes desafios, vai forçar necessariamente o avanço. Eu concordo com vocês quando dizem que esta alteração da legislação é um passo atrás. É um passo atrás. E não se muda de leis todos os anos. E, portanto, vai-vos trazer dano, objetivamente, não é? Agora, ela é contra a natura. Ela vai ter de ser ultrapassada. E o Brasil não é um país fora do mundo, pelo contrário, é um imenso país com imensa riqueza, potencial, desde logo na sua gente, não é? E, portanto, isso vai dar a volta, necessariamente, não é? Não é só uma profissão de fé, porque tem de ser, não há outra forma. E a política, muitas das vezes, tem dificuldade em acompanhar o desenvolvimento das coisas, mas vai ter de o acompanhar. O Brasil não vai ficar sozinho, como é óbvio. Mesmo no contexto da América Latina, e que eu conheço bastante bem, como vocês sabem, o Brasil não pode ficar atrás. Pelo contrário, tem de estar a liderar, não é? Portanto, quer dizer, o que está a passar em países como a Guatemala, como o México, como o Chile, enfim, vocês não podem dar um passo atrás nesse sentido. Pronto, este, digamos assim, do ponto de vista mais político e até social. Todavia, como a Ilka chamava a atenção, o Brasil tem um elemento de urgência social absolutamente avassalador, não é? E essa necessidade de capacitação da sua população é muito importante. Eu, aqui em Portugal, ainda na semana passada, encontrei alunos, candidatos a ingressar na universidade, e perguntei-lhes porque é que estão a escolher a universidade, a ingressar na universidade. E não foi induzido por mim, foi deles próprios, não é? Eles disseram, porque eu quero mudar de vida. E se não fosse esta forma
de aprendizagem, este modelo de aprendizagem, eu não conseguiria mudar de vida. Ora, esta é uma realidade que se passa aqui em Portugal e na Europa. As pessoas querem e desejam e têm o direito de mudar de vida. E no caso do Brasil, ainda mais. Vocês precisam que a população se capacite, não é? E, portanto, nesse sentido, esse é um aspecto que eu creio que é, enfim, inquestionável. E é ele que a colocou bem. Se não for objetivamente pela disseminação de formas de educação à distância com qualidade, não conseguirão. Não há. Não, vocês não têm, vocês, o Brasil, como qualquer outro país, não têm a capacidade, as infraestruturas necessárias para formar as pessoas que necessitam. Bom, e esse é um elemento estratégico do próprio país, não é? Por outro lado, este elemento da qualidade eu creio que é decisivo. E eu creio que aquilo que falta na legislação brasileira, desde logo, é isto que, apesar de tudo, conseguimos na legislação portuguesa, que é a relação entre no fundo, os critérios que permitem a oferta de ensino à distância e a sua avaliação por agências independentes ou por seja quem for, por verdadeiramente unidades que façam essa avaliação e acreditem esses cursos, não é? Essa oferta. Esse elemento é essencial, porque, de facto, essa marca de qualidade, que é o que vai convencer não apenas os políticos, mas a sociedade em geral, os empregadores, enfim, as famílias, esse elemento é essencial, não é? Ultrapassar isso. Eu dou-vos este exemplo que também creio que é muito significativo. Eu próprio, na minha universidade, enfim, há 15 anos, enfim, quando tive a responsabilidade de liderar o processo de transição digital da Universidade Aberta, o meu próprio reitor na altura, que eu creio que o João conheceu, o professor Carlos Reis, ele dizia-me, ele próprio, que era um professor de Coimbra, enfim, tradicional, ele dizia-me, o ensino à distância funciona bem. Mas há zonas em que não pode em que não funciona. Por exemplo, eu não vejo a formação de um médico por ensino à distância. E eu lembro-me de lhe dizer na altura, espere e verá. E vocês sabem como hoje, na formação médica mais avançada, não se passa sem ensino à distância e fórmulas digitais de aprendizagem. É, aliás, um dos sítios onde ela está mais avançada. As simulações digitais, a realidade aumentada, tudo isso. Portanto, há aqui uma questão de tempo, não é? Há aqui o fenómeno, esse aspecto do tempo. Eu creio que isso acabará por ser também esse caminho vai ser percorrido pelo Brasil. Todavia, há outros aspectos que eu creio que também são importantes e que têm a ver com a própria capacidade de internacionalização e de alargamento da população estudantil. Nós, em Portugal, e a Universidade Aberta em particular, cresceu imenso na sua internacionalização, precisamente quando passou a ter a sua oferta toda online. O mestrado que eu coordeno, quase metade dos estudantes são estrangeiros. Cerca de metade, a maioria do Brasil. Mas não só, nos doutoramentos também, enfim. E isso enriquece, e não só do Brasil, também de países africanos, enfim, de várias partes do mundo. De pessoas que são cidadãos portugueses, mas estão deslocados noutros países, ou vivem noutros países. Isso enriqueceu muito a população e a nossa comunidade de aprendizagem. E enriqueceu as universidades. Ora bem, no caso brasileiro, para além da questão da internacionalização, que eu acho que é importante, há também muito esta importância de alargar a possibilidade de reconversão profissional, de progressão profissional. Todos esses aspectos são absolutamente essenciais. Portanto, de capacitação da população. Isso só se pode fazer com o ensino à distância, não é possível fazer de outra forma. Portanto, eu, nesse sentido, acho que estamos provavelmente em momentos distintos, mas não estamos assim tão separados. O que eu acho que é importante é que vocês próprios, não é? Não percam nunca estes laços internacionais, estas alianças internacionais, porque juntos temos mais força, não é? E podemos partilhar experiências, podemos partilhar recursos, podemos partilhar também conhecimento.
E, aliás, temos vindo a fazê-lo no vosso caso dos três e de outros colegas também. E eu creio que esse aspecto é aqui decisivo, não é? É o Brasil não se deixar fechar, neste caso, a comunidade educativa brasileira não se deixar fechar, estar atenta a estes desenvolvimentos, preparar-se para eles e depois, obviamente, creio que a legislação e, enfim, a regulação, tudo isso acabará por se adaptar. Mas eu volto, só para terminar, a pôr a tónica na importância de haver um sistema de regulação independente. Independente do Estado, independente das instituições, que, no fundo, assegure a qualidade dessa oferta. Eu acho que isso é um elemento, talvez aqui, decisivo, que está a faltar no sistema brasileiro. E que, por exemplo, nós na Europa ou nos Estados Unidos, como vocês sabem, também é muito importante. Só uma nota final também às perguntas que vi aqui. Peço desculpa de não poder responder a todas. Só dar uma nota que, enfim, teremos muito gosto em que acedam ao site da universidade, que procurem informação e que também, pois eu creio que o João, depois, quando divulgar a minha apresentação, tem também no final o meu e-mail e podem também recorrer e enviar-me algum e-mail, se o desejar. João, obrigado. Excelente, maravilhoso. Eu fiquei encantado aqui e eu não pude deixar de recuperar uma música do Chico Buarque, que ele fala que o sonho de que o Brasil ainda se torne uma grande Portugal, né? Não sei se o Antônio conhece, né? É o Sim, sim. fado tropical. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no 1º de abril. Ai, essa terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Então, que as luzes da Universidade Aberta de Portugal caiam sobre o governo brasileiro, que a mente aberta do governo português ilumine a mente escurecida do governo brasileiro. Quando eu vi que tem um doutorado de estudos medievais na Universidade Aberta de Portugal, eu falei, eu preciso fazer esse doutorado para entender a cabeça do governo brasileiro, porque eu não estou conseguindo entender. Né? Eu queria pedir que o João tirasse a mão da boca e desse um sorriso bonito para a gente poder fazer um print aqui bacana. Aí, 1, 2, 3 e... bacana para a gente guardar para sempre esse momento aqui. E eu queria passar, então, na ordem. Primeiro o João Matar, depois a Ilka, depois o Antônio Teixeira, para a gente poder fazer o nosso boa tarde aqui de despedida e informando que no Instagram da Roper, no Stories, já está aberta a caixa de perguntas para você mandar a sua pergunta para o presidente do Conselho Nacional de Educação, o professor Luiz Cury, que ele estará aqui na semana que vem para responder a sua pergunta. E ele falou, não tem pergunta proibida, Vianney. Manda pergunta que eu vou responder. Tá? João Matar, querido. Mudo, João. Aproveitando a fala do Antônio, eu queria fazer 2 comentários. Primeiro que não é todos que sabem, né, Venem, mas existe um projeto aí que está sendo regestado aí, que é do INSAIS, que é um órgão que seria responsável pela regulação, mas não está claro quanto ele vai ser independente. Ele provavelmente não seria tão independente quando você propôs, né? Ele é um órgão independente, mas dependente do MEC, então isso não está muito claro ainda. E segundo, eu acho a sua leitura muito bonita, Antônio. Quer dizer, uma hora vai ter que se acertar, as coisas vão ter que se acertar, mas o problema é que nós não temos tempo a perder, nós não podemos errar. Nós não podemos errar porque nós não cumprimos nem as metas de formar os professores do Plano Nacional de Educação, formar profissionais do ensino superior. E assim, o erro foi muito grande, só que houve tempo, houve uma consulta pública, esses dados da consulta pública não foram compartilhados com ninguém, ninguém sabe o resultado. E a ABED se posicionou, não apenas a ABED, para não defender apenas a ABED, e colocou sugestões, colocou problemas, né? Então, assim, eu entendo que não havia chance de errar. Não é porque é um legislador que conhece um pouco mais, ele tem que se informar, né? Nós fizemos as lives, a nossa manifestação para o conselho, nós mandamos o link das lives, quer dizer, quem quisesse ter assistido, tinha lá o material, nós fizemos justamente para colaborar, e as colaborações da ABED, nenhuma foi aceita. Para dizer a verdade, nenhuma contribuição. Então, eu acho que uma hora vai ter que se acertar, mas a gente não podia ter errado. A gente não podia ter errado. Isso vai atrasar, vai criar um problema sério no país, já é um problema sério
a formação de professores, e as perguntas que foram feitas aqui, é tudo isso aí, mas como é que vai estudar no polo? Mas vai 50%, ninguém vai poder, tá? Eles vão acabar com os cursos de formação de professores, é um crime, né? Na verdade é um crime, vocês vão ter a chance de fazer perguntas aí na próxima semana, né? Então, ótimo que vai ter esse espaço para tentar entender, né? Excelente. Ilka, querida, o seu boa tarde. Não, boa tarde. Eu acho que tô mais empolgada agora para discutir isso. Fico feliz com as boas esperanças que o Antônio Teixeira nos dá, mas é preocupante a gente, né, como o Matar falou, nós não podemos perder o bonde, como falamos por aqui, não podemos perder, né, a subida desse elevador, porque daí é uma perda que acaba sendo irreparável para o Brasil, porque nós temos ainda uma demanda enorme por formações em diversas áreas, e eu acho que a gente deveria estar discutindo aqui formação nas áreas das engenharias, em outras áreas, a gente retrocede discutindo formação de professores, sabe? Então, para a gente é esperançoso, o Brasil sempre é um povo de muita esperança, né? E quando a gente fala de norte e nordeste, a gente fala de um povo que já vem de grandes lutas, então a gente sempre vive da esperança mesmo, desse esperançar. E dizer, João Vianney, que foi uma alegria poder estar aqui, né? Espero que a gente possa ter outros momentos também de discussão e que a gente não possa estar, né, falando aqui só para os nossos já apadrinhados alunos e professores, mas que a gente possa também ter voz para falar para quem precisa realmente ouvir. Então, já convido a todos a estarem aqui na próxima semana, porque eu acho que vai ser um momento de grande discussão. Acho que o Cury, ele pode trazer respostas e também pode levar as nossas angústias e as nossas reflexões lá para onde precisa ser levado. Mas muito Ok. obrigado pelo convite. Estarei aqui outras vezes quando for convidado. Beijo bem grande. Não esquece que o Felipe Camarão tem uma voz muito poderosa e ele pode se fazer ouvir em Brasília, tá? Professora, Vianney, inclusive estou cobrando ele algumas ações que envolve a nosso consórcio Nordeste e que pode ser uma voz uhum, também forte lá. exatamente. Professor Antônio Queixeira, você viu que o Brasil te ama, né? Sim, e somos milhões, né? Então, eu sei que você está em casa, eu queria que com seus amigos, com a sua família, com seus colegas, você dissesse assim, gente, a Universidade Aberta de Portugal é amada no Brasil. Eu que sou um membro desse corpo docente, desse corpo diretivo, eu me senti amado por centenas de pessoas, mais de 500 pessoas se inscreveram, né? Então, eu queria que hoje você dormisse com a sensação de ser amado pelo Brasil. E agora, as suas palavras de despedida. João, muito obrigado. Certamente vou dormir melhor esta noite, com essa certeza. Eu também amo o Brasil desde muito novo, que sempre, na minha geração, nós em Portugal, seguíamos muito a cultura brasileira. A própria música que você referiu do Chico Buarque, eu conheço desde garoto. Portanto, é com o coração na mão, nas mãos, que vos digo que não tenham medo. É importante que as pessoas não tenham medo, que tenham consciência dos riscos, conheçam os desafios, mas que não tenham medo e avancem. Esse é um aspecto absolutamente essencial. Nos dias de hoje há muita cedência ao medo, e é importante, nas várias faces da vida, não é? E é muito importante que nós não nos deixemos levar por esse sentimento negativo, porque ele é, no fundo, também limitador, não é? Bom, ora bem, eu amo o Brasil e amo vocês também, que tenham uma grande confiança na vossa competência, no vosso conhecimento, na vossa sensibilidade. Conheço bem o vosso trabalho e tenho muito respeito por ele. Há muitos anos, aliás, o João já é aqui um veterano nestas andanças, como ele recordou. E desejo do fundo do coração que tenham muito sucesso nesta vossa luta pela disseminação e consolidação da educação à distância, não apenas, como a Ilka referiu, no domínio da formação de professores, mas em todos os outros domínios, porque isso não há dúvidas sobre a qualidade que esses processos podem ter, não é?
E portanto, resta-me uma vez mais agradecer o generoso, amável e honroso convite, pedir desculpa pelo meu atraso inicial e dar-vos também um grande abraço a todos, muitos estudantes e antigos estudantes que eu vi aqui também partilharem as suas mensagens no chat e desejar-vos a todos enfim, o melhor. Eu Ok. fico muito contente e esta noite vou dormir feliz. Obrigado, Um João. abraço bem grande. Você é amado por todos nós e a Universidade Aberta é amada pelo Brasil inteiro. E o Brasil deveria ter criado uma Universidade Federal por EAD. Não criou. Isso foi um erro histórico. Beijo bem grande. Ficamos por aqui. Daqui a pouco o replay está no ar. Tchau.